Da minha parte é tudo, acho que já pode começar. Ok, obrigado Cecília, Obrigada. boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar LECA sobre a temática das paredes. Este é o quarto, tal como disse a Cecília, fizemos um primeiro com uma breve introdução sobre a temática das alvenarias, depois paredes exteriores, depois paredes de meação, hoje vai ser paredes divisórias interiores. E vamos apresentar a nossa solução, aquela solução que nós propomos para este tipo de parede. Depois iremos terminar este ano, já em dezembro, com um webinar sobre paredes especiais, que são soluções especiais acústicas e estéticas, com blocos também específicos de argila expandida LECA. Iremos então terminar esta abordagem às paredes. Depois, em janeiro, já para o próximo ano, iremos ter um webinar sobre patologias em alvenarias. E agora, patologias de uma forma indiscriminada, seja alvenarias de blocos de argila expandida, seja alvenarias de outro tipo qualquer. Iremos fazer então um webinar dedicado especialmente a essa temática. Posto isto, então, eu passava a apresentar-vos uma breve, muito breve, apresentação. Que eu vou tentar partilhar. Eu suponho que estarão a ver, suponho que já estarão a ver a apresentação. Paredes divisórias interiores, sistema Interleca. Então, vou falar sobre as exigências funcionais da parede interior e depois irei apresentar então o sistema Interleca. Uma parede interior, enfim, em termos de requisitos, poderemos dizer que é menos exigente do que as alvenarias que tivemos a ver até agora, sejam as exteriores ou as de meação. Uma parede interior divide um espaço, normalmente dentro do mesmo fogo, habitado pela mesma família, e as suas exigências funcionais prendem-se essencialmente com segurança, em termos de estabilidade, resistência mecânica, segurança ao fogo, suportar equipamentos que terão que ser fixados à alvenaria, à parede. Depois, algum conforto acústico, apesar de estarmos dentro do mesmo fogo, da mesma habitação, com pessoas que coabitam, é sempre importante que a alvenaria tenha algum desempenho acústico. Porquê? Porque estamos a dividir muitas vezes zonas de descanso com zonas de lazer, zonas de trabalho como uma cozinha para uma zona de descanso, e então convém que haja algum conforto acústico. E depois temos um aspecto que nunca devemos menosprezar, que é a estética da própria parede. Neste sentido, ou para dar resposta a estas situações, a estas exigências, a LECA desenvolveu um sistema que nós designamos por Interleca. O sistema Interleca compõe-se de um bloco à base de agregados leves de argila expandida, que é assente com uma argamassa fina, uma argamassa normal, base cimentícia, mas com uma granulometria de inertes fina, com um doseador para fazer o espalhamento adequado dessa argamassa nas juntas, e também, e aqui estará talvez a principal novidade, perfis metálicos, como utensílios para a sua aplicação. São os que têm aí nessa imagem, uma colher, um batedor e um balde para se fazer a mistura da argamassa. Mais à frente vamos desenvolver o sistema. O Interleca surge como um projeto de desenvolvimento internacional dentro das empresas do grupo LECA Internacional. Surge de uma colaboração entre as empresas dos vários países e daí ter tido a colaboração de vários organismos de ensaios e de validação de vários países, nomeadamente tivemos a colaboração do SINTEF, na Noruega,
tivemos a colaboração do NIDIA, que é o Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Acústica da Faculdade de Engenharia do Porto, e tivemos a colaboração também do GTC, do Fire and Rescue Department da Lituânia. Foi nestas instituições que nós validamos as propriedades, primeiro a própria geometria do bloco, a sua concepção, e depois as suas propriedades que fazem parte da ficha técnica do produto, e nomeadamente a marcação CE, que também tem aí na imagem. A principal inovação deste sistema, ou deste bloco, é o possuir encaixe macho-fêmea, quer horizontal, quer vertical, o que significa que as juntas verticais são secas, e depois o uso de perfis para garantir o alinhamento e assegurar a ligação de uma alvenaria interleca a outros panos de alvenaria já pré-existentes. A ficha técnica comporta as características que fazem parte da marcação CE, que tem aí nesse documento, nomeadamente as dimensões, a resistência à compressão, resistência inicial ao corte, resistência à flexão paralela às juntas, resistência à flexão perpendicular às juntas, reação ao fogo, coeficiente de fusão vapor d'água, índice de redução sonora, massa volúmica e a condutividade térmica. Apesar da térmica não ser uma exigência funcional neste tipo de paredes, mesmo assim nós caracterizamos termicamente o bloco e a parede. Em resultado disso, foram emitidos os respectivos documentos pelas entidades que colaboraram connosco, nomeadamente do isolamento acústico e da resistência ao fogo, e para além disso, o último documento que vem nesse slide, do lado direito, é o registro de modelo industrial a nível europeu, ou seja, este sistema interleca, este bloco com esta geometria, com estas características, está registado a nível europeu em termos de proteção de modelo industrial. Portanto, em princípio não pode, não deve e não pode ser copiado. O sistema, portanto, como vos disse, composto por bloco à base de agregados leves de argila expandida, é composto fundamentalmente por 3 peças: o bloco corrente, com dimensões de 50 centímetros de comprimento, 20 de altura e 10 de espessura, e depois por 2 outras peças complementares, uma que é o meio bloco, para fazer remates e arranques, e outro que é um bloco com topo liso. Depois temos os perfis, o perfil de alinhamento, e teremos, obviamente, como auxiliar para o assentamento das fiadas, teremos um fio de guia que nos vai ajudar a manter a planimetria da parede. O facto de termos encaixe vertical também, este encaixe permite o ajuste da parede no alinhamento dos blocos, mas também no alinhamento transversal, ou seja, nos cantos o alinhamento também é perfeito neste encaixe macho-fêmea vertical. Outro pormenor interessante neste sistema é a questão dos roços, das tubagens. A disposição dos orifícios está de tal forma feita e estudada que permite o seu atravessamento por tubos ou condutas ao longo da sua parede, ao longo de todo o seu alinhamento. Depois, basta-nos com um dispositivo mecânico abrir o orifício para ou introduzir os cabos ou então fixar as tomadas ou os elementos para depois fazer as ligações. Isto vai nos reduzir substancialmente o número de roços e a abertura de roços nestas paredes. Em termos de acabamento, nós podemos usar os acabamentos normais, ou colar diretamente a cerâmica ou pedra natural, dada a planimetria e a planura da superfície. Nós podemos fazer colagem direta dos revestimentos cerâmicos, podemos utilizar a superfície à vista e pintá-la diretamente. É uma solução muito usada lá fora, por exemplo, na Europa do Norte, sobretudo edifícios de serviços,
edifícios de serviços, cantinas, dormitórios, usam muito o sistema de pintura direta. Ou então usar o sistema tradicional com reboco e pintura. Nesse caso, devemos sempre aplicar uma rede para armar a camada inferior do reboco. Vamos agora ver um pouco mais a sequência de aplicação deste sistema. O perfil é fixado no elemento horizontal com parafusos e na horizontal temos duas opções. Ou também aplicamos um perfil idêntico e depois o bloco irá assentar sobre esse perfil, ou então usamos um meio-fio normal de argamassa e depois o bloco irá assentar sobre esse meio-fio. Neste exemplo que estamos a ver aqui, além só temos perfil na vertical, onde a parede vai topar, e na horizontal temos uma banda resiliente, onde depois irá ser colocado um meio-fio para fazer o assentamento da primeira fiada. Como podem ver, temos o perfil, temos o fio de guia, temos um meio-fio em baixo e então vamos começar a assentar a primeira fiada. Esta primeira fiada é fundamental para garantir o bom nivelamento da parede e a boa planimetria. A argamassa é distribuída com esta máquina. Desta maneira, vamos garantir duas coisas. Vamos garantir a espessura constante da argamassa e vamos garantir também que não entra a argamassa para dentro das cavidades, dos vazios do bloco. A segunda fiada é aplicada sobre esses cordões de argamassa e assim sucessivamente. Vamos elevando o fio de guia e vamos sucessivamente aplicando a argamassa com a máquina e vamos assentando os blocos. Em termos de execução de padieiras, ou lintéis, ou vergas, a nossa sugestão é que os mesmos sejam pré-fabricados ou pré-feitos com base num perfil. Aplicamos o perfil, cortamos-lo à medida da padieira, garantindo sempre, obviamente, 20 centímetros para cada lado de apoio. Aplicamos os blocos, deixamos solidificar a argamassa, curar a argamassa e a partir daí podemos aplicar a padieira sobre a parede. Portanto, o sistema é simples e é extraordinariamente rápido de aplicação. E vamos ver já mais à frente a ilustração dessa rapidez. As principais vantagens são a rapidez, essa é a principal, é extraordinariamente rápido. Em termos de isolamento acústico, o facto de usarmos junta fina, junta horizontal fina, que tem cerca de meio milímetro, vai facilitar, meio centímetro, desculpa, vai facilitar, vai impedir ou dificultar a transmissão marginal de ruído. Temos uma economia de materiais muito grande, quer de argamassa de assentamento, comparando obviamente com as soluções tradicionais de cerâmicas de tijolo, quer de argamassa de assentamento, quer de reboco, e mais à frente eu poderei dar-vos alguns elementos sobre isso. Vamos ter uma planimetria excelente, vamos ter menos roços, vai ser uma parede mais segura, vai ser uma obra mais limpa e muito mais amiga do ambiente, porque vamos gastar menos recursos, vamos gastar menos argamassa, vamos gastar menos água. E isso é extraordinariamente importante cada vez mais. Posto isto, eu ia-vos mostrar um filme. Ia-vos mostrar um filme que eu espero que isto funcione, não é? Porque é a primeira vez que eu faço esta tentativa de alternar entre uma apresentação e um filme. Vamos ver se a coisa funciona bem. Filme esse foi um teste que nós fizemos aqui em Avelar, na fábrica, em que construímos simultaneamente duas paredes. Uma tradicional, em tijolo cerâmico de 11 centímetros de espessura, e a outra com sistema Interleca. E vamos ver então como é que as coisas correram.
Como podem ver, ou como puderam ver, de facto, há uma penso que agora já estão de novo a ver a apresentação. Exatamente. Há, de facto, uma diferença grande em termos de rentabilidade. E então, se estivermos a falar de obras de reabilitação, as vantagens ainda são maiores, porque é uma obra muito mais limpa, como eu disse, e em termos de ligação do sistema à parede, à construção já existente, essa ligação é muito mais robusta e é muito mais simples de ser executada com os perfis. As principais diferenças são o tempo de levantamento da parede é extraordinariamente reduzido, cerca de 40%. A quantidade de material a movimentar também é menor, o número de peças. O consumo de argamassa e de reboco é extraordinariamente inferior, o que tem vantagens económicas e vantagens ambientais também, e o próprio peso da parede também é menor. Isto em termos de... Peço desculpa. Isto em termos de comparação alvenaria tradicional de tijolo cerâmico com interleca. Mas uma das alternativas ao interleca é as placas de gesso cartonado. E aí nós também fizemos, na Finlândia, fizemos um exercício em que comparamos, em termos de rapidez, o que é que seria mais rápido. Se fazer uma parede, levantar uma parede em gesso cartonado, as placas tradicionais, ou em interleca. E era esse filme, que também é muito curto, menos de 2 minutos, que eu também vos quero mostrar, que penso que terá interesse. Vamos lá ver se a coisa corre bem. Vai ser construída uma parede com um vão, uma porta, nos 2 sistemas. E foi feita a cronometragem do tempo, nos 2 casos. Aqui optou-se por a primeira fiada ser assente sobre um perfil e não sobre um meio-fio. E o vencedor é... com cerca de 21 minutos, a alvenaria interleca. Creio que já estarão a ver de novo a apresentação. Exatamente. E
Era isto que eu hoje à tarde vos queria deixar. Era este apontamento sobre o sistema Interleca para alvenarias de paredes divisórias interiores. Em Portugal temos várias obras, sobretudo de reabilitação, espaços onde foi necessário, estou-me a lembrar de uma em Lisboa, das mais recentes, em que havia uma casa antiga que foi reabilitada e foi dividida em 4 apartamentos e houve necessidade naqueles espaços, aqueles quartos, tinham quartos muito amplos, criar suítes com casas de banho, etc. E foi usada esta solução. Porquê? Porque o cliente, o dono da obra, o promotor, não queria divisórias o tijolo estava fora de hipótese, mas não queria o gesso cartonado. Por qualquer razão, não queria. E então a alternativa foi esta. E ficou extraordinariamente satisfeito pela rapidez com que a obra foi feita e a própria limpeza da obra. De maneira que pensamos que é uma solução muito indicada, muito adequada à reabilitação, extraordinariamente económica, não requer mão de obra especial, a mão de obra tradicional adapta-se perfeitamente à sua execução e pronto, e era isto que eu vos queria deixar hoje. Estou à vossa disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram colocar, quer hoje, quer futuramente, por e-mail, por telefone ou sempre que entenderem necessário. Não sei se temos alguma pergunta, Cecília. Temos sim. Boa tarde a todos que entretanto se foram juntando. A primeira questão é: qual a diferença acústica entre o Interleca e a alvenaria tradicional 11 centímetros? Ora bem, a diferença, infelizmente eu não lhe posso dizer. Porquê? Nós sabemos, a parede Interleca tem um R na ordem dos 33 decibel. A parede de tijolo de 11 nós não sabemos quanto é que tem, mas de acordo com dados retirados de publicações, não é? E usando a lei da massa, andará cerca de 10%, 10 a 15% abaixo desses 33 decibel. Mas, de facto, números reais não temos. Não temos porque não foi feito esse teste. Nós fizemos ao nosso, à Interleca, sim, a tijolo não fez, e eu não conheço, a não ser com base na lei da massa, com base no peso, não é? Que tem sempre algum grau de incerteza, porque a lei da massa é para elementos maciços, o bloco não é, o tijolo não é um elemento maciço, mas de qualquer das maneiras é sempre uma referência e por aí, apesar de ser mais pesada, a parede de tijolo, cerca de 10% mais pesada, o desempenho acústico vem prejudicado exatamente porque a argila expandida aí acrescenta valor em termos de absorção e diminuição da reverberação e, por conseguinte, a transmissão de ruído para o espaço confinante. Mas não tenho dados concretos, porque faltam-nos os dados da parede de tijolo. A mesma pessoa pergunta se tem as características necessárias para a hotelaria. Eu diria que depende dos níveis exigidos, porque os níveis não são iguais para todos. Eu diria que só por si não será suficiente, mas esta é a minha sensação, porque confesso-lhe que não conheço, agora não tenho presente os requisitos acústicos para a hotelaria, mas eu suponho, para não lhe dizer que tenho a certeza, que não é o nível de isolamento acústico de uma parede simples de Interleca, não é suficiente para cumprir o requisito acústico. Terá sempre que ter soluções complementares com outros materiais para conseguir cumprir esses requisitos. Tenho quase a certeza absoluta, mas não tenho os dados presentes, não lhe posso adiantar com números, mas tenho quase a certeza absoluta que não cumpre, porque as exigências em termos de hotelaria são elevadas, não é? São elevadas. Ok. Ok, ficou esclarecido. Obrigada, Daniel. A Leica comercializa as máquinas para aplicação da argamassa? A Leica não comercializa máquinas.
mas sabe quem as comercializa. Por isso, se precisarem de adquirir alguma máquina para uma obra, falem connosco, que nós encaminharemos para as pessoas certas onde poderão adquirir essas máquinas, sem problema nenhum. Aliás, essas máquinas já estão muito popularizadas, nós introduzimos-las, máquinas deste género, introduzimos-las aqui há 15, 20 anos com o bloco térmico, exatamente, e foi algo que foi muito inédito na altura, era inédito, era uma coisa nova nas obras, mas as pessoas começaram a aderir e hoje em dia já há muita gente a utilizar estas máquinas e já há várias empresas a fazê-las, inclusive produtoras de blocos, elas próprias já têm essas máquinas ou para vender ou para ceder. Mas se algum dia tiverem necessidade de adquirir uma máquina dessas, falem connosco que nós daremos as coordenadas dos locais onde as podem adquirir. Ok. Não se pode usar uma argamassa normal ou onde se pode comprar argamassa fina? Argamassa normal, não. Porquê? Por causa da granulometria do agregado, não é? Da areia. Tem que ser areias finas, não podem ser areias médias. Por isso, eu sugiro que sejam, aliás, como sempre sugeri nestes webinars, nestas sessões, optem sempre e prescrevam sempre soluções com argamassas pré-fabricadas, pré-doseadas em fábrica, e qualquer uma das marcas existentes no mercado, e são várias, todas elas têm argamassas de areia fina com a finura necessária e suficiente para aplicar o Interleca. A argamassa tradicional normalmente não funciona porque tem areia mais grossa, e evitem argamassas feitas em obra. Prescrevam sempre argamassas industriais feitas em fábrica, doseadas em fábrica, por todas as razões e mais algumas. Vamos definitivamente tentar reduzir o volume de argamassas feitas em obra, por todas as razões, até por razões ambientais. É importante que nós técnicos, e agora eu coloco o papel de técnico, de prescritor, de projetista, temos um papel determinante nisso, na mudança desta cultura que ainda temos muito de fazer argamassas em obra, a um traço, enfim, um 3, um 4, um 5, por aí fora, e devemos evitar isso o mais possível. Portanto, argamassa tradicional não, porque é muito grossa. Argamassa fina sim, podem comprá-la em qualquer produtor de argamassas que existe no mercado, de argamassas industriais, sem dificuldade nenhuma. Ok. Então, para terminar, fazer-lhe aqui duas perguntas que são muito curtas. É onde podemos encontrar os perfis que mostrou e qual é o preço por metro quadrado de uma parede Interleca? Os perfis, normalmente a empresa ou as empresas que fornecem os blocos também fornecem os perfis ou indicam as casas que os fabricam. São perfis vulgares, são perfis correntes, não tem nada de especial, e encontram-se normalmente em casas que fornecem este tipo de artigos. Em termos de custo de uma parede Interleca, varia muito, varia bastante, depende da zona do país, depende do custo de mão de obra. O que eu posso dizer é que, comparando uma parede, e isso aí temos alguns dados, comparando uma parede de tijolo de 11, com uma parede Interleca, o custo global final é sensivelmente o mesmo, e a haver uma diferença é a solução Interleca mais económica. Mas a diferença é muito pequena. Estamos a falar de cêntimos, não chega a €1. A maior diferença que encontramos foi 70 cêntimos e a mais pequena foi igual. De onde é que vem? Por que razão é que isto acontece? Evidentemente, o bloco Interleca é muito mais caro que um tijolo de 11, não tem comparação. Além do mais, temos o perfil, não é? Que o tijolo de 11 não tem. Mas, em contrapartida, temos a rapidez, ou seja, o custo de mão de obra é substancialmente inferior, e temos economia de materiais, argamassas e rebocos. E é aí que se ganha competitividade em relação à solução tradicional.
sobretudo a carga de mão de obra é muito menor. E a experiência que temos e o feedback que temos de quem já usou as equipas de assentamento pedreiro que já usaram este sistema Interleca, preferem muito mais trabalhar com ele do que regressar às soluções tradicionais de tijolo. De maneira que, em termos de custo, gostava que retivessem esta mensagem. Ao prescreverem uma solução Interleca, não estão a optar por uma solução mais cara, de maneira nenhuma. No cômputo geral, na parede total final, estão a optar por uma solução, no mínimo, com um custo equivalente à solução tradicional de tijolo de 11, eventualmente mais económica que a solução de gesso cartonado, mas em termos de, comparativamente com o tijolo, com a solução tradicional de tijolo, extraordinariamente com mais qualidade e mais robusta, inclusive. De maneira que, por aí, pela parte económica, estejam descansados, podem prescrever à vontade, podem fazer a opção por esta solução, que estão, de facto, a defender os interesses do vosso cliente. Ok, penso que ficamos por aqui. Resta-me convidar-vos para a próxima sessão sobre paredes especiais. Entretanto, queria partilhar algo com os participantes, certo? Exatamente. Você deve ter aí um link para introduzir no chat que vos permite aceder diretamente a um conjunto de ficheiros DWF, DXF ou DWG em AutoCAD, com desenhos de pormenores destas alvenarias Interleca, nomeadamente se eu tenho uma parede já existente e quero construir uma, como é que eu faço a ligação, ou se estou a construir duas paredes perpendiculares, como é que faço a ligação de uma com a outra. Tem desenhos para isso, tem desenhos de padeiras ou linteiros em AutoCAD, portanto podem usá-los. E a Cecília vai colocar, espero eu, no chat o link que vos permite aceder diretamente. Tem também uma brochura sobre este sistema, com a descrição detalhada do sistema, que podem perfeitamente remeter à obra, se for caso disso, ou inclusive extrair partes desses textos para um caderno de encargos ou umas condições técnicas especiais. Se, por qualquer razão, num projeto que, entretanto, tenham em mãos ou uma obra necessitarem de algum esclarecimento, algum apoio, alguma informação adicional, por favor não hesitem, contactem-me, têm aí os meus contactos, telefones, contactem-nos e nós teremos todo o gosto em vos facilitar aquilo que for possível, está bem?